De acordo com o cão da família Baskerville, ele era dedicado à família e ao pai. Mas apesar de tudo, ele ainda foi executado. Foi naquele momento que Vikir percebeu que nunca mais usaria sua vida como um cão de caça. Ah, o que é isso? Onde estou? As frases eram pronunciadas na minha cabeça. Esta é uma grande oportunidade de mudar tudo. Nem tudo será como antes. A propriedade da família Baskerville. Hugo andou pela propriedade em busca de um filho digno, mas desta vez ele estava chateado. Mas um garoto ainda chamou a atenção do dono da propriedade. Naquele exato momento, Hugo deu a ordem de transferir todos os bebês para o berço das lâminas. Vicker van Baskerville era um filho ilegítimo, então ele teve que agir como um cão de caça. Vicker cometeu todos esses atos pecaminosos apenas para ganhar o respeito de Hugo e a prosperidade da família Baskerville. Mas tudo foi em vão, o cão de caça foi executado. A lembrança de um passado sujo é a culpada de tudo. Ao entrar no Cradle of Blades, tem uma grande oportunidade de consertar tudo. O berço das lâminas é um lugar onde a resistência dos bebês é testada. Sua tarefa é chegar ao rio Stige. Este rio dá à criança a oportunidade de ganhar força e resistência. A dificuldade é que o bebê precisa chegar até o rio, através do espiral de lâminas das lâminas. Naquela vida fui interrompido, mas não desta vez. Este rio pode mudar radicalmente a minha vida. O principal é permanecer nele mais tempo. Houve uma confusão do lado de fora do rio. O bebê já estava na água há 7 minutos. Hugo decidiu tirar Vicker do rio sozinho e também zombar dele. O bebê surpreendeu o pai quando ele perguntou seu nome e percebeu que ele já tinha dentes demais para sua idade. Tudo o que restava para Vickiro fazer era afiar suas presas e cravá-las no pescoço de seu pai, para acabar com a família Baskerville para sempre. Vicker van Baskerville era filho ilegítimo de Hugo Baskerville. Aos 8 anos, Vicker já podia ser chamado de gênio, mas não para sua família. Aos 20 anos ele começou a matar, e aos 30 abriu as portas do inferno, de onde saíam os demônios. Graças a Vickiro, tudo terminou bem para a humanidade. Mas não o próprio Vikir. Ele foi executado. O bebê Baskerville acordou no berçário e imediatamente percebeu que havia completado com sucesso o teste no rio Stige. Mas que tipo de presente ele encontrou no berço? Presentes nunca eram dados a filhos ilegítimos. Mamba sangrenta. Eles inventaram uma maneira interessante de se livrar dos rivais dos seus filhos. O errado foi atacado. Na manhã seguinte, todos ficaram chocados com o que viram. A criança Baskerville dormia profundamente ao lado dos cadáveres de cobras. Todos os criados noturnos naquela noite foram torturados e depois executados sem nunca saber a verdade. Após um período de 8 anos, Vikir aprende a arte da esgrima, baseado nas palavras do professor. Ele entende que Hugo, já nessa idade, possuía uma espada como um mestre. O filho ilegítimo de Hugo começou a pensar em como poderia melhorar sua situação e matar seu pai em um futuro próximo. Mas de repente seus pensamentos foram interrompidos por seus irmãos. Os mesmos que numa vida passada me cortaram com facas por falsas acusações. E nessa nova vida, por inveja, os irmãos começaram a ameaçar Vikir com violência. Lowbrow bloqueou o suprimento de ar de Vikiru e os dois começaram a cronometrar. 3 minutos depois, os irmãos ficaram chocados ao ver como o mestiço estava resistindo. Aparentemente, era verdade que ele havia durado 7 minutos no rio Stige. 10 minutos depois, os irmãos acreditaram nos rumores. Enquanto isso, Vikir decidiu divertir os meninos e arrancou o dedo de um dos irmãos. Os irmãos ficaram assustados e foram até o padre para devolver o dedo mordido. O mestiço lembrou ao próprio filho de Baskerville as regras. A idade não importa, desde que haja talento e força. Hybro foi derrotado. O mesmo destino aguardava o terceiro irmão. Vikira tinha um plano para separar essa trindade, e ele sugeriu libertar apenas um dos irmãos vivo. Mas qual deles? Cabia aos próprios Baskervilles decidir. Cada um dos irmãos valorizava a própria vida mais do que a de qualquer outra pessoa. Enquanto isso, Hugo, estando na propriedade, estava resolvendo seus problemas comerciais. E assim ele ouviu o relatório sobre os sucessos de seu filho ilegítimo, não sem orgulho. Mas seu rosto não ficou em condições satisfatórias por muito tempo. O gerente da casa, Barrymore, contou ao proprietário sobre a briga entre os 3 irmãos e os irmãos Vicker. O tridente de Baskerville estava vivo, mas claramente ferido. Hybro teve os dentes arrancados, Milbro teve o maxilar quebrado e Lowbrow estava sem o dedo indicador. Hugo ficou intrigado ao tentar entender como um garoto de 8 anos poderia quebrar o tridente de Baskerville. Hugo imediatamente chamou Vicker para conversar. O pai estava infeliz com seu filho ilegítimo. O dono estava ansioso para saber o que havia acontecido entre seus filhos, o que o jovem poderia ter feito para que a amizade inquebrável entre os irmãos tivesse se desfeito.
Afinal, os Baskervilles mais jovens agora se distanciaram uns dos outros. O antigo cão de caça era o culpado por tudo. Era vantajoso para Vikir que os irmãos se tornassem menos unidos. Flashback. A última filha sobrevivente de Hugo disse: "Você está perdoado." E Hugo disse que o perdão é uma desculpa para os fracos que não têm forças para a vingança. Senhor, aprendi bem o lema da família Baskerville. Fraqueza é pecado. Barrymore, dê ao seu filho todas as guloseimas que ele desejar. E sim, filho, boa sorte com sua avaliação intermediária. Das iguarias, Vicker deu preferência ao chocolate, mas o que era necessário não era o chocolate em si, mas apenas grãos de cacau da variedade Red Bean. Barrymore ficou surpreso com o tamanho amor pelo chocolate que não lhe deu importância. Esses grãos de cacau serão úteis para sua prova de meio de semestre. A família Baskerville era chamada de família Berserker no universo. Não era fácil para os filhos sobreviverem na própria família. Para que seus descendentes sobrevivessem, eles tiveram que treinar até a exaustão. Às vezes, até tendo que passar a noite com cadáveres de animais. Era impossível relaxar. E depois de 8 anos, o nível de assassinatos e torturas começou. Na família Baskerville, essa era considerada a idade mais apropriada para crescer. Dia de prova prática. O teste prático ocorreu na Montanha Vermelho-Negra, onde havia monstros por toda parte. O objetivo do teste prático era permanecer vivo. Você também tinha que completar tarefas pelas quais ganhava pontos. Por exemplo, uma das tarefas era obter o distintivo de outro guerreiro. Pavlov van Baskerville também lembrou os lutadores e os ensinamentos de Hugo. O espadachim morre em um momento de vaidade. Começaremos a prova ao som do sino. Boa sorte. Todos os lutadores começaram a ganhar pontos rapidamente e também a tentar salvar suas vidas. E sim, matar oponentes não é recomendado, mas também não é proibido. Lembre-se que serão deduzidos pontos por matar. Como todos os cães, Vicker estava sob supervisão de seus treinadores, o que ele realmente não gostava. Enquanto todos brigavam, o filho ilegítimo de Hugo decidiu descansar. Encontrou um lugar isolado sob uma árvore e se acomodou para que ninguém o perturbasse por um longo tempo. O mentor presumiu que os rumores sobre sua genialidade eram mentiras e decidiu deixar Vikir sozinho. Mas esse era o plano do cão, permanecer sem supervisão. Agora você pode começar a se preparar para a caça. Começaram territórios desconhecidos, que eu havia estudado durante meus dias de exploração. No caminho, Vikiru encontrou o esterco em chamas, algo que você só esperaria de um monstro. Hellhound é o segundo nome do cão do submundo. Seu tamanho é de 3 metros, sua mordida leva à morte, o fogo que sai de sua boca e olhos não se apaga, até que a vítima seja queimada. Já te conheci antes, Hellhound. E graças à minha vida passada, eu conheço todos os seus pontos fracos. Você não vai ficar vivo. Eu realmente gostaria de alguns grãos de cacau agora. Quem imaginaria que chocolate poderia matar um monstro? E agora tomarei para mim sua experiência e o karma que você acumulou ao longo dos anos. E eu vou levar a cabeça do cachorro como troféu. O primeiro lugar com certeza será meu. Quem mais ele trouxe? Este é Cérbero, mas por que ele desceu da 7ª crista para a primeira? Ele está ferido. Esta é minha chance de acabar com ele. Vikir estava 100% confiante em si mesmo, porque ele empunhava na espada como um especialista. Ah não, devido ao excesso de confiança, a espada de Vikir foi quebrada. E o próprio Vikir foi ferido por Cérbero. Tudo terminou com perda de consciência. O braço está no lugar, mas há muita dor. Precisamos lidar com Cérbero. Vikir sugeriu que agora não era hora de lutar contra o monstro, mas de fugir dele o mais longe possível. Posso vencer se meu plano funcionar. E aqui está o berço das lâminas para vocês. Não achei que a armadilha para o Cérbero seria útil, porque ela foi feita para o cão do inferno. Sugiro que você se delicie com um pouco de chocolate. Bem, e finalmente, pegue as lanças com o veneno da mamba sangrenta. 7 passos são suficientes para perecer pelo veneno desta cobra. A energia de Cérbero é minha, mas isso não é tudo. Cérbero é o guardião de uma masmorra que contém monstros e tesouros. Se eu quiser sobreviver, terei que me lambuzar com excremento de Cérbero, para que alguns monstros passem por mim. Aqui está, a masmorra que encontrei vazia na minha vida passada, mas não desta vez. Vamos partir em busca do tesouro. Ao entrar na masmorra, Vicker descobriu veios de rubi nas paredes, que estavam conectados à montanha Red All. Nas profundezas da masmorra, Vicker viu uma luz brilhante que iluminou tudo. Claramente havia alguém aqui, e esse alguém estava seriamente ferido. O morto conseguiu escrever uma carta sobre sua história nesta masmorra, pois descobriu que ele não estava sozinho ali, mas com seu irmão gêmeo, a quem ele matou para conseguir uma tarefa na masmorra, mas não deu em nada. O que significaria a inscrição? 2 vieram aqui, mas apenas um sairá? A solução era óbvia e se referia à sombra que se projetava do corpo.
Quando a escuridão retornasse, a tarefa seria revelada. A resposta sobre a sombra estava absolutamente correta, e o rubi caiu no chão. E a relíquia do covil do diabo apareceu. O artefato acabou sendo a mosca voraz Beelzebub, que representa os 7 pecados capitais. O pecado mortal da família Baskerville era a gula. Os restos mortais de Beelzebub foram mantidos na propriedade da família Baskerville, para que eles pudessem invocar outros demônios. Mas com o tempo, o efeito de tudo acaba. Agora esta espada é minha, e o quão forte eu ficarei só pode ser imaginado. É hora de voltar. Mas de alguma forma, a saúde de Vikira começou a piorar, e ele sentiu uma fome terrível. Beelzebub sentiu cheiro de comida. Acontece que este era o corpo do cão do inferno morto recentemente. Graças a esse sangue, meus órgãos danificados começaram a se recuperar. Agora com Beelzebub posso me apropriar das habilidades do meu oponente, pena que só 3. Tenha cuidado com Cerberus, para que não haja perguntas desnecessárias. E o terceiro espaço do artefato foi preenchido com um rato de rápida regeneração, que foi comido por Cérbero. Então eu tenho Cerberus Burn, Hellhound Blood e Rapidly Regenerating Grey Rat. Resta aguardar a realização da prova prática. Quando os jovens retornaram à propriedade, uma surpresa os esperava. Esses são troféus feitos de cadáveres de monstros mortos. Mas o cadáver do monstro morto pelo mestiço causou choque na família Baskerville. E, claro, uma série de perguntas. Você chamou meu mestre? Claro. Hugo já havia recebido informações sobre o assassinato de Cérbero. Mas como um garoto de 8 anos conseguiu fazer isso? Este era o chocolate que eu te pedi antes. Chocolate é mortal para monstros caninos. Por me considerar seu mestre e pelos meus méritos na prova de meio de semestre, peça o que quiser. E Vikir van Baskerville pediu uma visita à enorme biblioteca Manson, que ficava no centro da mansão da família Baskerville. Somente parentes consanguíneos do chefe da família podiam entrar nesta biblioteca. E qual não foi a surpresa do meio-sangue quando Hugo permitiu que ele entrasse na biblioteca Manson? Hugo até aconselhou Vikiru a ler As 6 Presas dos Baskervilles quando ele estava no nível 7, o que lisonjeou o mais novo da família Baskerville. Mas o filho ilegítimo de Hugo ainda se lembrava de como foi tratado em sua vida passada. Agora preciso obter a mesada do chefe do clã da 7ª geração que derrotou os 7 desastres. Vou superar Hugo. Esta é a biblioteca onde o filho ilegítimo de Hugo entrou pela primeira vez. Aqui estão reunidos todos os livros que Vikir queria estudar em sua vida passada. Este é exatamente o livro que era necessário. O livro das 6 presas da família Baskerville. Vikir se perguntou por que Hugo havia permitido que ele lesse aquele livro. Provavelmente ele pensou que um garoto de 8 anos não seria capaz de ler um livro desses em um dia. Mas Vikir van Baskerville precisava aprender a arte da esgrima, razão pela qual, em sua vida passada, ele só conseguiu alcançar o 4º nível. E para isso é preciso acalmar a vigilância dos guardas. Aqui, entre as coleções desnecessárias, como muitos acreditam, há um livro muito valioso. Emboscada Escondida. Faltam 6 folhas no livro que foram distribuídas entre os 6 gêneros diferentes, do tipo Baskerville. E para obtê-los, o chefe da família Baskerville enviou seus cães para lutar por essas folhas arrancadas da coleção. Muitos cães morreram naquela época, mas não eu. Foi Vikir quem recuperou todos esses fragmentos do livro e decorou cada um deles. Mas para entender, a coleção original era necessária. Então, o mestiço passou o dia inteiro lendo um livro sobre esgrima. Não encontrando nenhum guarda, Vikir decidiu alcançar pelo menos o 5º nível da presa. O desejo por conhecimento era muito grande. Que tudo correu bem. Vikiro conseguiu mostrar sua 5ª presa. Tudo o que ele precisava fazer era ganhar um pouco de mana para ficar mais forte. Ele encontrou uma aura líquida, sinal de um graduado, o que significava que ele havia atingido o nível de um graduado iniciante. O nível de graduação difere do nível de especialista, porque a aura gasosa assume uma forma líquida, permitindo que ela mude livremente. Vikir van Baskerville estava satisfeito consigo mesmo, mas não queria parar por aí. E para que ninguém mais aprendesse essa arte, Vikir decidiu queimar a coleção. Os guardas chegaram sentindo o cheiro de queimado, mas não sabiam o valor daquele livro e decidiram que ele nunca tinha existido, deixando o mestiço ir e não contando a ninguém o que tinha acontecido. Depois de visitar a biblioteca, Hugo se perguntou se seu filho ilegítimo havia aprendido alguma coisa. O que Vikir sentiu quando estava na biblioteca? Ao que ele respondeu, algo áspero, quente, suave e ao mesmo tempo cansativo. Então o gerente e Hugo ousaram sugerir que era sobre a aura. A aura é a prova de que você mergulhou no mundo da lâmina. Presumivelmente, você precisa atingir 15 anos de idade, pelo menos o nível inicial de especialista em espadas. E Hugo pediu para mostrar o que Vikir vivenciou na biblioteca. Barrymore perguntou a Hugo
como ele queria testar as habilidades do filho, mas ficou chocado ao saber que o chefe do clã queria soltar um monstro de nível C no garoto de 8 anos. Este monstro acabou por ser um orc. Sua vantagem era que ele podia se regenerar facilmente, mas Vikir já tinha um plano de como domar este orc. Ele usou o poder do monstro de rank B morto, Hellhound, e um monstro de rank C como orc nunca pararia de sangrar. Todos na sala, incluindo Hugo, ficaram surpresos com as habilidades de Vikir, mas ele ainda não havia mostrado o que havia aprendido na biblioteca. Aqui está a tão esperada Aura Blade. O filho ilegítimo da família Baskerville conseguiu mostrar suas habilidades em toda a sua glória. O orc foi morto. Barrymore ficou encantado com o que viu e contou a Hugo que um gênio havia aparecido na família. Ao que Hugo respondeu, cético, que aquele orc era muito fraco. Mas então Vikir entrou na conversa e perguntou com um sorriso se havia alguém mais forte que orc. Hugo pôde oferecer ao filho um monstro que eles usaram para subjugar os bárbaros. Ele estava em estado de fome há muito tempo, e por isso estava agressivo. Este monstro acabou por ser um troll. Vikir perguntou ao pai se ele poderia começar, ao que ele respondeu que sim. Vikir não tentou atacar o troll, mas em vez disso ele desviou dele para drenar sua força. Uma criança de 8 anos é capaz de tal coisa. Enquanto todos pensavam, Vikir também pensava em como matar o troll sem revelar suas habilidades. E encontrou uma saída, matando o troll com seu próprio poder. Mas Vikir só conseguiu ferir o troll, e isso não foi suficiente. Neste momento, o pai decidiu parar o filho, pois no próximo ataque Vikir poderia morrer. O filho de Hugo não tinha planos de parar. Ele precisava de tempo para o artefato Vezelvul funcionar. Enquanto isso, Vikir pensava em como Hugo ficaria surpreso com as habilidades de seu filho de 8 anos. Encher a espada com mana e emitir uma aura só é possível depois de 15 anos, e só então os lutadores alcançam o primeiro nível, ninguém menos que Vikir. Ele alcançou o segundo nível, que seus irmãos só alcançariam aos 18 anos. Tudo ficou tão épico que ninguém sequer disse uma palavra. Uma semana depois, após o dia do ataque, todos começaram a evitar Vikira. E o próprio cão de caça lembrou-se do rosto do pai com alegria. Afinal, só ele sabia que, de fato, já havia alcançado o 5º nível da espada. Além disso, Vikiru recebeu um terceiro slot, a regeneração super rápida do Troll. Enquanto Vikir estava imerso em pensamentos, os mesmos irmãos que o atacaram se aproximaram. Vikir aceitou a visita com agressividade. Eles só queriam expressar sua gratidão, e o cão de caça já estava pensando em como lidar com eles. Até que Barrymore o levou embora. Ele veio dizer que o mestre o esperava em seu escritório. Os convidados chegaram à propriedade Baskerville. O vice-chefe do clã Morg, dono dos rubis, chegou. A família do diabo. Morg. A espada de sangue de ferro, Baskerville. Essas duas famílias não eram tão hostis uma com a outra antes. Como disse o imperador anterior, magia e espada são dois componentes que se complementam. Com base nessas palavras, as famílias realizaram sessões de treinamento amigáveis, nas quais participaram jovens de 8 a 15 anos. Mas não há mal sem bem. Na fronteira dos territórios dos clãs, há uma mina de rubis, por causa da qual começou o derramamento de sangue em massa. E então Adolf decidiu descobrir se era verdade que um gênio havia aparecido na propriedade dos Baskerville. A confissão lisonjeou Hugo, e Adolf, por sua vez, admitiu que em sua propriedade também havia uma pessoa com habilidades únicas. Ela acabou se revelando Camus, a Imperatriz Sangue de Ferro, famosa por derrotar manualmente demônios da Montanha Vermelho-Negra e depois perfurar e queimar seus corpos, construindo uma muralha de sangue e cinzas. Camus era agressivo e se comportava de forma muito indelicada com Hugo, o que o deixava muito irritado. Até Vikir aparecer, então Camus imediatamente mudou para ele. Camus decidiu explicar de forma popular que a mina de rubis pertence à família Morg e que eles precisam de rubis para magia. E se a família Baskerville precisa de rubis, eles devem pagar aluguel. Ao que Vikir respondeu que a família Baskerville não assumiria a tarefa por uma ninharia. Eles não precisavam de rubis, mas de seu território. Camus ficou furioso e decidiu perguntar a Vikira a quem pertencia aquela mão. Era uma mina de rubis, localizada entre os territórios dos clãs. Ao que o cão respondeu: "Você pergunta de quem é a mão que está no meu território. Logicamente, ela me pertence." Camus ficou indignado e disse: "Por que eu pertenço a você?" Mas ela não entendia, era apenas sobre a mão dela. Camus começou a ligar para o tio pedindo ajuda. Adolf Morg ficou indignado com o comportamento de Vikir,
ao que ouviu como resposta que era apenas uma brincadeira. O filho de Hugo, é claro, pediu desculpas por seu comportamento e Camus, por sua vez, disse que não deixaria as coisas assim. Enquanto isso, o próprio Hugo teve uma ideia sobre as minas de rubi que agradaria à família Morgue. E assim começou o treinamento conjunto entre as famílias Morgue e Baskerville. As lutas de guerreiros de 8 anos atraíam pouca atenção, já que, por exemplo, esperava-se mais interesse das batalhas de garotos de 15 anos. Mas hoje, todos assistiam apenas à batalha de dois gênios de duas famílias nobres, a batalha de Camus Morgue e Vickers van Baskerville. A Imperatriz Ruby estava determinada, e então ela usou a magia dos 4 elementos contra Vikir de uma só vez. O tio da Imperatriz ficou encantado com a sobrinha. Camus construiu um muro de areia contra Baskerville, que Vikir destruiu facilmente. Ela percebeu que tinha escolhido a magia errada, mas quando abriu os olhos, ela viu. O peteleco que Vikir lhe deu a fez cair no chão. Adolf Morgue ficou furioso com a insolência do garoto. A sobrinha de Adolf ficou furiosa e pediu que Baskerville desistisse antes que as coisas fossem longe demais. Sua próxima defesa foi uma parede dupla de areia, e um cão de caça conseguiu romper esta parede. Desta vez, Vikir se lembrou do incidente com a mão e perguntou: "A quem pertence esta mão?" "Àquele que for mais forte." E mais uma vez ele deu um tapinha na testa da Imperatriz. Camus estava furioso, e Vikir pensava em como acabar com ela sem fazer barulho. Nesse momento, atrás dele, havia uma batalha entre dois garotos. Um deles estava usando magia de fogo. O cão começou a recuar, esperando por aquele exato momento. "Agora prepare sua magia protetora", disse Vikir. Mas já era tarde demais. Foi exatamente isso que todos pensaram. Em um véu de fumaça estava sentada a Imperatriz, que conseguiu parar o golpe com magia protetora. Mas agora o problema era que suas roupas estavam queimadas. Mas então Vikir apareceu e ofereceu sua camisa à moça. Enquanto isso, o cão de caça descobriu um ferimento no corpo, do qual escorria sangue. Os observadores se perguntavam quem havia vencido. O garoto da família Baskerville estava sangrando, e a filha da família Morgue foi derrotada. Após a luta, Hugo perguntou como Vikir estava e por que ele havia cedido à garota. O filho de Baskerville se justificou dizendo que nunca havia brigado com garotas antes. "Este ferimento servirá de lição." "Swing", disse o velho Baskerville. Parecia a Vikiru que o dono estava preocupado com ele, embora isso não fosse típico dele, pois ele era sempre frio, severo e cruel. Isso aconteceu depois que sua primeira esposa e filha mais velha morreram. Por acaso, o chefe da família perguntou ao filho o que fazer com as minas de rubi, ao que recebeu uma resposta bastante detalhada que conseguiu satisfazer o proprietário. E a resposta foi esta: "A tarefa dos Baskervilles é expandir suas fronteiras, e a montanha Presas Vermelhas, de onde fluem as minas de rubi, está localizada abaixo da montanha Vermelho-Negra, e é lá que todos os monstros se reúnem. E quando o clã Morgue receber os direitos de possuir as minas, eles enviarão para lá um número suficiente de trabalhadores que atrairão toda a ralé." Aqui no corredor, a família Morgue abordou a família Baskerville com uma oferta muito interessante. Os necrotérios sugeriram um contrato de casamento, por exemplo, entre Camus e o filho mais velho da família Baskerville. Mas a Imperatriz não queria se casar com alguém mais fraco que sua mãe, e viu apenas um candidato que não lhes convinha por origem. Hugo ficou perplexo. Não via sentido em um contrato de casamento, até que suas opiniões convergiram. E então Vikir respondeu. A resposta do cão de caça chocou a família do necrotério. "Farei o que você disser." Enquanto Rolly Morgue estava em estado de choque, Hugo apressou-se em explicar ao delegado que na família Baskerville Lei Van não tem importância. São todos da mesma família e não há necessidade de censurar o rapaz por isso. Enquanto isso, Adolf continuou a pressionar Vikier, dizendo que ele não era digno da mão de sua sobrinha. O cão de caça não caiu nas armadilhas do deputado, o que o deixou ainda mais irritado. E assim, com a permissão de Hugo, Adolf e Vicker saíram para competir. O vice-chefe do necrotério queria ver do que o filho do chefe de Baskerville era capaz. Adolf magicamente fez um pote de água fria e o colocou sobre sua cabeça, dizendo: "Se uma gota cair do pote, a vitória será sua." Vikir não via sentido em lutar contra Adolf com força total. Astúcia era necessária aqui. Camus estava preocupado com seu possível noivo e gritou pistas. Isso ofendeu o tio. Ele não entendia de que lado ela estava. Foi a vez de Adolf atacar. A sobrinha fez o possível para impedir o massacre e salvar Vikir. Hugo confiava no filho e não via motivo para interromper a luta. Enquanto isso, Vikir escolheu uma tática, acertando o escudo no mesmo lugar. Ninguém imaginava que ele conseguiria. Entretanto, ele não levou em conta que a espada seria menos poderosa que o escudo de Adolf.
E aqui está o último movimento da espada. O representante do clã Morg comemorou dizendo que o filho ilegítimo de Hugo não era páreo para sua sobrinha. Mas ele estava errado, a água já estava caindo sobre ele do pote, que havia sido perfurado pela espada de Vikira. O próprio vencedor ficou satisfeito consigo mesmo. A imperatriz tinha sentimentos contraditórios, mas concluiu que Vikira e ela se casariam. Talvez eu tenha um cachorro mais astuto crescendo do que imaginava. Nem preciso dizer que Hugo adorou o espetáculo. 7 anos depois, o campo de treinamento dos Baskervilles. Os garotos de 15 anos tiveram sua luta final para dominar o primeiro nível dos Baskervilles. E este foi o fim de seu treinamento de 7 anos. A batalha final foi liderada pelo instrutor da família Baskerville, Staffordshire Baskerville. Ele aconselhou os lutadores sobre como lutar adequadamente contra uma fera tão poderosa e quais táticas usar. O tridente do chefe descobriu isso mais rápido do que qualquer outra pessoa, e por isso recebeu elogios. Após a derrota do urso-lobo, o instrutor agradeceu a todos e avisou que na vida real tudo seria muito mais brutal. O principal é sobreviver. Os jovens começaram a decidir a qual ordem iriam se juntar. Há 7 ordens de cavalaria na família. Cada uma delas foi criada com um propósito: vigilância, busca, proteção, assassinato, supressão de guerra, etc. E todos também estavam curiosos para saber para onde iria o gênio da família Baskerville, Vikir. Na batalha final, ele enfrentou sozinho o urso-lobo, que era muito mais forte do que o urso-lobo para cães comuns. Enquanto isso, Barrymore abordou Viker para dizer que o proprietário estava esperando o jovem em sua casa. Barrymore tinha boas notícias. Ele presumiu que o chefe da família havia decidido uma posição para seu filho brilhante. Ao entrar no escritório, Vikir perguntou ao pai como ele estava e o que causava o corte na ponta do nariz. O pai, por sua vez, explicou que durante o ataque aos bárbaros, ele foi baleado pelo arqueiro deles. Não foi possível capturar a arqueira, mas seu rosto era memorável. Na minha vida passada, nessa idade, fui jogado na montanha para lutar pela minha família, enquanto ele enviava seus próprios filhos para o serviço de elite. Para que os jovens de elite pudessem alcançar os lutadores descartáveis na arte da espada, foi criado o 5º nível dos Baskervilles. Em sua vida passada, Vikir não conseguiu atingir esse nível. Por fim, Hugo anunciou a posição que estava sendo oferecida a Vikir. Este cargo é de membro da Câmara Baixa da família Baskerville, o que significa que Vikir ajudará seu pai a administrar a propriedade, lidar com o trabalho do escritório e vários outros assuntos familiares. Vikir ficou confuso. Hugo realmente escolheu seu filho ilegítimo para o curso de elite? Hugo continuou explicando que seu filho ilegítimo estava pelo menos 10 anos à frente de todos os outros, e era por isso que seu pai o tratava daquela maneira. A posição do cão de caça é a de vice-cônsul da cidade de Underdog, ou o próprio cônsul. Após isso, o dono pedia o consentimento do filho. Vikir concordou, mas primeiro queria falar com seu pai sobre as minas de rubis que pertenciam à família Morg. Vikir estava esperando a recompensa que Hugo lhe havia prometido. E então o filho fez um pedido, ao qual o pai não recusou, mas até expressou sua confiança no filho. Ao sair do escritório, Barrymore disse que Hugo valorizava muito o filho e até lhe deu um lugar de poder. Mas Vikir respondeu secamente que primeiro ele precisava lidar com suas responsabilidades. O cão de caça ainda se lembrava de como seu pai o tratara em sua vida passada, e ele não queria parar no 5º nível que havia alcançado. Ele estava sedento por vingança. Campo de treinamento na cidade de Underdog. Todos estavam ocupados se preparando para a chegada do novo subcônsul, que tinha apenas 15 anos. Durante a conversa entre os dois trabalhadores, um jovem entrou no local e eles rapidamente tentaram detê-lo. Acontece que o subcônsul da cidade de Underdog já havia chegado. Antes mesmo de entrar no palácio, Vikir deu a ordem de preparar tudo para a festa. O secretário da cidade ficou intrigado sobre que tipo de líder ele era para dar uma festa com bebidas logo no primeiro dia. Raciocinando com raiva e observando de lado, o secretário ficou furioso e pensou que aquele jovem queria destruir tudo ali. De repente, atrás dele, ele ouviu: "Você é a secretária aqui." Chihuahua ficou surpreso com a surpresa, mas mesmo assim conseguiu se apresentar e cumprimentar um ao outro. Com base no nome dado pela secretária, Vikir concluiu que ele não era um parente consanguíneo, mas um trabalhador de outra família. O subcônsul perguntou ao secretário se ele era morador local da cidade, ao que Chihuahua respondeu que era um nativo. Ele cresceu aqui e conhecia bem a situação da cidade. Depois de estudar as leis e a documentação da cidade, Vikir decidiu não fazer grandes mudanças, mas uma lei ainda precisava ser introduzida. O problema com a cidade era que os negócios ilegais estavam crescendo,
o que significava que o mercado negro estava ultrapassando a lei. Viqueira explicou a Chihuahua que fecharia o mercado negro dentro de uma semana, se fosse necessário um motivo para que a nova lei entrasse em vigor. Para pegar moscas de esterco, você precisa espalhar esterco por todo lugar. No dia seguinte, as pessoas se reuniram na rua central de Dort Smile, na cidade de Underdog. O novo subcônsul decidiu se apresentar aos moradores da cidade. E lembre-os de que o subcônsul mudou, mas as regras continuam as mesmas. Ninguém levou o garoto de 15 anos a sério. Palavras pouco lisonjeiras eram ouvidas de todos os lados, até então. Até que o novo subcônsul cravou um pedaço de madeira nas pedras do pavimento como se fossem concreto armado. Viqueira então disse que promulgaria uma nova lei, e o primeiro ponto dessa lei seria arrancar esse pedaço de madeira do chão por 100 milhões de ouro. Isso foi uma surpresa para aqueles ao seu redor. Aqui está, de fato, a própria lei. Para que você entenda, 100 milhões é o salário de um trabalhador comum por 4 anos. Viqueira tentou inspirar pelo menos alguém a realizar um feito, mas todos ficaram com medo e duvidaram de suas palavras. Então o subcônsul aumentou o salário. As pessoas estavam furiosas com o circo que o novo subcônsul havia criado aqui. Viqueira aumentou a taxa novamente e começou a esperar. Os moradores começaram a cochichar. Todos queriam receber essa quantia, mas todos estavam com medo. E, no entanto, uma mão se estendeu da multidão, a mão de uma garotinha que queria ganhar dinheiro para sua mãe doente. As pessoas tentaram impedir Judy, mas ela estava determinada, mesmo que pudesse morrer. O Sr. Vicker foi persistente e sugeriu que a menina puxasse o bastão. Imagine a surpresa dela quando percebeu que conseguiu retirar o graveto. Olhando para o subcônsul, Judy estremeceu e se preparou para a morte. Mas Viqueira tinha algo completamente diferente em mente. Ele entregou à garota uma sacola de dinheiro. Para começar, ele deu à garota 100 milhões. E o resto do dinheiro seria trazido pelos trabalhadores do palácio e guardaria a casa com os ganhos. Essas são as leis. Você tem que manter sua palavra. Graças a essa performance, a lei de Viqueira se tornou muito mais popular. E as pessoas entenderam que infringir a lei acarreta punição e cumpri-la, uma recompensa. Após a introdução da lei, a atividade ilegal foi significativamente reduzida e a taxa de criminalidade também diminuiu. O secretário da cidade também expressou sua gratidão ao subcônsul, dizendo que em seus 20 anos de serviço, esta foi a primeira vez que tal prática ocorreu. Bem, depois que os ganhos foram entregues, era necessário, de alguma forma, reabastecer o tesouro novamente. E isso poderia ser feito com a ajuda de organizações ilegais. O secretário perguntou onde ele tinha tanta certeza de que as organizações estavam localizadas nesses lugares, ao que o antigo cão de caça respondeu: "O que eu senti?" Nesse ponto, eles foram interrompidos por um relato de que o Comitê de Autogoverno da Juventude queria entrevistar o Sr. Viqueira. Chihuahua apressou-se em explicar que esta organização foi criada pela segunda e terceira gerações de 7 famílias do clã Baskerville. Bem, vamos começar a erradicar as pragas que estão destruindo esta cidade. O Burning Suspension Club é o clube mais luxuoso e caro. A sala VIP era palco de festas que custavam 10 milhões de ouro por 6 horas. Reunidos nesta sala hoje estão 7 representantes das famílias Baskerville. Eles se sentiam superiores aos que os cercavam. Eles discutiram como estavam lidando bem com o tráfico de escravos e como podiam fazer o que quisessem bem debaixo do nariz dos Baskervilles. A conversa também mencionou a 8ª família Meshimadinaro, que foi criada por esses 7, tudo porque eles não queriam apoiar esses camaradas. A vez da discussão agora chegou ao novo subcônsul da cidade de Underdog. Um dos representantes da família Baskerville sugeriu que Vicker fosse vítima de uma armação, dando uma festa e pedindo ao subcônsul que pagasse. E como não havia dinheiro, ele ficaria em dívida com eles. Naquele momento, as meninas entraram na sala VIP, e também entre eles havia um jovem. O garçom tentou impedi-lo, mas ele não deveria ter feito isso. Por fim, o jovem se apresentou. E todos viram o novo cônsul, que, claro, ninguém ficou feliz em ver. O Sr. Viquiru teve que tomar medidas drásticas porque não era levado a sério ali. Ele explodiu a torre de champanhe com uma ressonância de mana. As famílias Baskerville ficaram furiosas e não conseguiam entender como um garoto de 15 anos podia se formar em espadas, sendo que eles eram apenas especialistas na época. Nesse momento, o subcônsul abordou um dos jovens e imediatamente deixou escapar que eles próprios pagariam as bebidas. Os jovens não entenderam a gravidade da situação e continuaram a zombar. O dono pode testar seu cão o quanto quiser, mas não o contrário. Espero que você tenha aprendido a lição, mas não foi isso que aconteceu. Os jovens estavam prontos para atacar o subcônsul, até que ele lhes contou o que estavam fazendo ali.
que era tráfico de escravos, sequestro de pessoas e insultos à família Baskerville. É claro que palmadas são inevitáveis aqui. Todos os representantes das famílias Baskerville estavam atrás das grades em um estado derrotado e ameaçaram o subcônsul com represálias. O secretário da cidade estava muito preocupado com o que o Sr. Vicker estava fazendo, porque uma guerra entre as famílias poderia estourar. A prefeitura sempre apoiou esses 7 e foi responsável pela criação deles, o que, como vemos, não é o caso. A secretária tentou argumentar com o cavalheiro e detê-lo, mas ele estava determinado. O subcônsul começou a tomar medidas educativas e a listar todos os pecados que os jovens haviam cometido, mas eles negaram tudo, porque não havia provas. Naquele momento, uma sacola foi levada para o porão, que continha armas tão poderosas que até o próprio carrasco se sentiu desencorajado. Mas para um cão de caça, que já havia torturado demônios no passado, este é um conjunto padrão. Os rostos dos prisioneiros imediatamente congelaram de horror. É hora de relembrar velhos sentimentos. Os boatos se espalharam rápido o suficiente pela cidade para que houvesse especulação suficiente sobre o que havia acontecido com a gangue. Enquanto rumores circulavam pela cidade, os clãs de Mang Blang, Fiar, Luobi, Chenal, Ferragamu, Hermas e Frado ofereceram suas desculpas ao novo subcônsul, e os oficiais locais baixaram a cabeça. E todos pensaram que aqueles 7 bandidos estavam soltos, até que vimos cabeças decepadas na praça. E acima, e artigos sobre seus crimes voavam. Nada de novo. Essa lei sempre existiu. O vento da mudança está chegando. O Sr. Vicker avisou o secretário com um sorriso que em breve participaria de uma operação militar. Isto é realmente uma operação militar? Por que o subcônsul será vendido como escravo? O evento ocorreu nos arredores da cidade de Underdog. Tudo foi feito em um formato luxuoso, mas ao mesmo tempo tudo aconteceu de forma ilegal, muito discreta e, claro, sem convite da família Baskerville. Começou o dia do tráfico de escravos, onde bárbaros, nobres e plebeus eram colocados à venda. O evento foi organizado por um palhaço, e ele não pôde deixar de notar que um homem do clã Mang Blang havia chegado à celebração, trazendo um bilhete com ele, no qual foi declarado que o propósito da visita de Mang Blang era a venda. Sob a máscara estava o secretário da cidade, e ele queria vender seu escravo. O palhaço não se acalmou e continuou a perguntar ao cavalheiro o que ele não gostava nas mercadorias, pois o Sr. Mang Blang as comprava em grandes quantidades em cada um desses leilões. Não houve resposta do cavalheiro. O anfitrião do evento imediatamente mudou para o escravo. Cabelos pretos, olhos vermelhos. Esse tipo parecia muito raro para ele, e ele decidiu vender pessoalmente esse produto por um preço excelente. O secretário da cidade foi revelado quando o palhaço lhe desejou um momento feliz, com as seguintes palavras: Sr. Chihuahua Mang Blang. O apresentador começou o programa dizendo que apenas os escravos incomuns ganham popularidade, embora sua função seja apenas ser fofos e atraentes. Nesse momento, os compradores sentados no salão cochichavam sobre os produtos de que gostavam. Alguns eram atraídos por nobres caídos e sequestrados, enquanto outros se interessavam por seu passado trágico. É hora de uma demonstração dos produtos com suas explicações. O primeiro item é uma presa capturada secretamente pelos caçadores da família Baskerville, um monstro chamado Murciélago. Este monstro tem 3 metros de altura, 19 corações e não pode ser morto até que todos os seus corações parem, e seu nível de perigo é o mais alto. Este monstro é um tipo de gado, tudo nele é valioso: pele, carne, ossos, órgãos. O preço inicial deste espécime é 100 milhões de ouro. O público ganhou vida e as negociações ativas começaram. O lance mais alto foi de 250 milhões. Esse foi o lance final. O item foi vendido. O apresentador estava prestes a passar para o próximo produto, que não tinha nenhum apelo especial, mas valia o risco. A história deste raro escravo é que ele foi capturado por traficantes de escravos nas profundezas da selva da Montanha Vermelho Negra. Este escravo era um bárbaro de Balak. O palhaço queria vender esse escravo com todas as suas forças e tentou animar a plateia. Motivo: os que estão sentados no salão dizendo que eles têm a oportunidade de testar suas habilidades de escravização. O anfitrião ficou tenso. O produto parecia não ser lucrativo, mas mesmo assim, ele definiu o preço inicial em 5 milhões de ouro. Houve silêncio absoluto no salão. Ninguém queria comprar um escravo tão feroz. Então, o bobo da corte sugeriu baixar o lance para 3 milhões de ouro. Os compradores não ficaram satisfeitos com esse preço, e houve outra redução para 1 milhão de ouro.
não houve ofertas para comprar os produtos, ao que o bobo da corte zombou do faz-tudo, dizendo que os produtos tinham que ser testados e de alta qualidade, e que aquele produto deveria ser descartado. Mas isso não aconteceu. O bárbaro não queria desistir tão facilmente, e uma luta começou. Talvez tudo tivesse dado certo para o bárbaro se suas mãos e pés não estivessem amarrados com correntes. O anfitrião do evento pediu desculpas pelo ocorrido e ofereceu o melhor produto para todos ao seu redor. Esta escrava, tendo entrado apenas no centro da tenda, já desencorajou as damas. O bobo da corte continuou a elogiar as mercadorias, dizendo que a escrava não era apenas exteriormente bonita e atraente, mas também muito obediente, e que não seria necessário gastar muito tempo com essa reeducação. Sem esperar pelo preço das mercadorias, o lance mais alto foi imediatamente anunciado: 6 milhões de ouro. Uma discussão começou no corredor. O preço subiu rapidamente. Todos queriam colocar as mãos naquele produto. E então uma soma fabulosa foi ouvida no salão: 6 bilhões. O salão congelou em estupor. Todos tentavam encontrar com os olhos quem havia desembolsado tal quantia. O comprador foi o barão Gambino, de Jitnitsa. Correram rumores de que ele havia alcançado sucesso graças à absorção de fundos clandestinos. O lacaio do barão Gambino apressou-se em deter seu senhor, assegurando-lhe que os bens em questão só poderiam ser vendidos quando ele crescesse. Mas o barão insistiu, dizendo que na capital ele conseguiria muito mais por um homem de rosto tão branco e ainda estaria no azul. O barão não se acalmou e lembrou-se de Vende que certa vez ele havia acolhido um menino e que, por sua vez, estava sendo rude com ele. Não foram oferecidos lances altos e nossos produtos foram para o comprador número 99. Ao se aproximar do comprador, o barão pôde examinar melhor a mercadoria, dizendo o quanto estava feliz com tal compra. Com baba no rosto, o barão disse ao escravo que havia inventado alguns jogos para eles. Por sua vez, o escravo estendeu as mãos, acorrentadas, e pediu para retirá-las. Imagine a surpresa do barão quando nosso subcônsul conseguiu quebrar facilmente essas correntes, dizendo o quanto amava jogos. O barão caiu no chão devido à força de Vicker, sussurrando o nome do jogo Lança e Escudo para Gambino. As regras do jogo eram as seguintes: o mestre seria a lança e o barão seria o escudo. Se o barão resistisse, ele venceria. O barão gritou para seu assistente chamar a segurança porque ele estava morrendo. O jogo falhou, o barão Gambino desmaiou, o que significa que ele não conseguiu derrotar nosso mestre. Tirando a peruca, Cindy reconheceu imediatamente o novo subcônsul da cidade. O salão congelou em estupor mais uma vez. Ninguém entendia como o próprio Vicker van Baskerville aparecera ali. Mas todos entendiam que, desta vez, ele punia o ofensor com muita crueldade. Vicker ficou feliz que toda a organização criminosa da cidade tivesse se reunido no evento de hoje, e certamente não conseguiria sair ilesa dali. O mais destemido era o bobo da corte. Aparentemente, ele desconhecia as habilidades do subcônsul. Ele ordenou que os guardas acabassem com Vicker, apesar de seu status, explicando que ele seria facilmente derrotado, já que o escravo não tinha armas. Como esse bobo da corte estava enganado, não sabendo o que o Sr. Vicker tinha reservado. Quando o garoto lidou facilmente com o primeiro grupo de guardas, o líder viu uma aura vermelha e viscosa. Enquanto isso, Vicker já havia lidado com o carrasco deste circo. Ninguém esperava que um garoto de 15 anos pudesse empunhar uma espada de nível universitário. O tribuno ficou alarmado, percebendo que nada de bom poderia ser esperado. O palhaço não era tímido, e logo percebeu que poderia chantagear Vicker, graças à secretária, que ele fez de refém. O secretário Chihuahua era um trabalhador leal e tentou acalmar seu mestre. Vicker estava calmo e alegre, confiante em si mesmo e em sua vitória. Afinal, ele tinha mais um trunfo escondido no bolso. E então ele pegou um apito. O bobo da corte começou a fazer piadas sobre o que o subcônsul poderia fazer com ele com algum tipo de apito. Um apito ensurdecedor ecoou por todo o salão. Todos esperaram para ver o que aconteceria em seguida. O apresentador continua tirando sarro do rapaz, dizendo que ele não vai conseguir. Acontece que tudo já havia acontecido. O bobo da corte não percebeu que uma espada havia perfurado seu pescoço. A secretária foi salva, mas por quem? Todos que conseguiam raciocinar sensatamente tentavam entender quem era que tinha vindo em auxílio do próprio subcônsul ao apito. Cindy, a assistente do barão, reconheceu o esquadrão pelo símbolo em forma de presa no peito. Era o esquadrão Bass Remainder, ou, como eram chamados, o esquadrão Pitbull, famoso em todo o império por sua ferocidade, e cada um dos 100 cavaleiros tinha um nível de maestria em espadas. Enquanto Cindy estava imersa em pensamentos,
Ela quase foi decapitada por um dos cavaleiros do esquadrão. Mas por algum motivo, Vikir parou o cavaleiro, dando a ordem de matar todos naquele salão. Não tocar somente naqueles que estivessem deitados pacificamente, mas se tentassem escapar, não os poupassem. Aqui, temos que voltar e relembrar o pedido de Viker. Este momento foi perdido antes, pois o filho pediu ao pai a posse do pelotão de Pitbulls, suspeitando que a ajuda dele seria necessária no futuro. Enquanto isso, os Pitbulls continuavam destruindo qualquer um que tentasse escapar do salão. O cavaleiro cortou as pernas de um dos mais ágeis, dizendo que o homem executado não precisaria delas de qualquer maneira. Junto com o esquadrão de cavaleiros, o tio de Vikir, o Boston Terrier Le Baskerville, também chegou. O tio gostava muito de Vikir, pois aos 15 anos ele era muito inteligente e cruel. O Boston Terrier Le Baskerville realmente queria e esperava que o sobrinho se juntasse ao seu esquadrão de cavaleiros. Mas Vikiro achou seu tio muito intrometido e se apressou em deixá-lo sozinho, o que inflamou ainda mais o desejo de seu tio. Subkozu foi em busca, mas de quê? Só o próprio mestre sabia. E aqui está o cofre com o dinheiro dos nobres, que definitivamente agora retornará ao gabinete do prefeito. É claro, Vikir não se esqueceu de seu passado e da atitude que era em relação a ele, mas por enquanto era necessário reabastecer o tesouro de Baskerville. O subcônsul continuou sua busca. Puxando a tampa de uma das gaiolas, ele descobriu. Ela estava completamente exausta por aquele bárbaro da selva selvagem que ninguém nunca lhe havia comprado. Vikir sentou-se em frente à gaiola e sentiu pena dela. O que ele está planejando? Ele quer mesmo salvar o bárbaro? Naquele exato momento, Vikir derramou a poção que havia recebido do esquadrão na boca do bárbaro. A prisioneira ganhou vida e tentou se esconder no canto da gaiola. Ela estava muito assustada. Lembrando-se de sua vida passada, especialmente das batalhas com os bárbaros, Vikir aprendeu a entender a língua deles. Ele abriu a gaiola e ordenou que ela escapasse. Mas a cativa não tentou escapar, pelo contrário. Começou a gritar algo em sua própria língua, mas Vikir não conseguiu entender exatamente o que ela estava dizendo. Mesmo assim, ela saiu da gaiola e, mais uma vez, mas num tom calmo e comedido, disse algo ao mestre. Vikir não entendeu nada, mas aceitou essas palavras como gratidão. A busca continuou. Seu alvo era o cadáver do monstro murciélago, que ainda não havia sido esfolado. Era hora de alimentar Beelzebu. Eles precisavam de um monstro com nível de ameaça A. Tinham que se apressar antes que o esquadrão Pitbull os encontrasse. Enquanto isso, já circulavam pela cidade rumores sobre a astúcia do novo subcônsul em lidar com a organização criminosa. A prisão estava lotada de criminosos com membros decepados. E o hotel, a mansão em chamas, foi totalmente queimada. As cabeças dos executados eram expostas ao público para que qualquer um que quisesse infringir a lei pensasse duas vezes antes de fazê-lo. Como o subcônsul esperava, 7 famílias de criminosos apresentaram queixa ao governo contra o Sr. Vikira. A queixa foi categoricamente recusada. O subcônsul, em sua defesa, apresentou todas as contas das despesas dos criminosos e notificou que todos os fundos haviam sido devolvidos ao tesouro da cidade. Ele também alertou que a família imperial seria informada sobre os acontecimentos dessas famílias. Os protestos das 7 famílias cessaram desde então. E não importava quão absurda fosse a situação, os chefes dessas 7 famílias foram até o governo e imploraram por misericórdia ao assassino de seus filhos. Isto foi seguido por uma resposta do subcônsul, que relatou que toda a contabilidade oculta já havia sido investigada e baseada na constituição da família Baskerville. Todas as 7 famílias terão suas propriedades confiscadas à força e se tornarão propriedade do Estado. Quanto às 3 famílias que foram traídas, elas enfrentam a pena de morte. Desde o momento em que Vikir se tornou o governante da cidade de Underdog, o sangue no chão da execução não teve tempo de congelar. Graças às mudanças e ao fim do tráfico de escravos, a taxa de desemprego começou a diminuir, pois as autoridades locais começaram a convocar a população para trabalhar. O tesouro municipal começou a ser reabastecido às custas das autoridades. Ninguém cancelou impostos. Agora, todos começaram a trabalhar de acordo com a lei. Os moradores gostaram do novo governante da cidade. Chihuahua trouxe café ao cavalheiro, embora Vikir não o tenha pedido, mas a secretária queria agradecer ao seu salvador. E este café é apenas uma pequena parte da gratidão. Vikir pediu ao secretário que analisasse o resultado de seu treinamento no manuscrito. Chihuahua ficou encantado, pois o cavalheiro havia começado a aprender essa arte recentemente e já escrevia com tanta beleza. E as novas leis já estavam escritas na folha.
as quais, aliás, eram legalmente estabelecidas. O secretário entendeu que, graças ao subcônsul, a cidade ficaria muito melhor. É hora de visitar a prisão, de visitar o criminoso que o Sr. Vicker salvou durante o show de circo. A prisioneira era Cindy Van de Street. Rose, que, deixe-me lembrá-lo, trabalhou para o Barão Gambino. Cindy se perguntou por que o subcônsul a havia salvado. E o objetivo do resgate era o seguinte: eram necessárias perguntas com respostas que somente Cindy Wendy conhecia, a respeito de seu mestre. Vikir prometeu à cativa que a libertaria se ela respondesse às suas perguntas. O mestre observou que Cindy era versada em finanças, e graças a ela, o barão conseguiu estabelecer seu poder em pouco tempo. Vikir insinuou que, se seu conhecimento não fosse usado em contabilidade obscura, ela teria se tornado uma boa comerciante. A primeira coisa que o subcônsul fez foi perguntar ao seu cativo se ele era versado em jurisprudência. Cindy afirmou que o nível de conhecimento do subcônsul era provavelmente o de um magistrado. Fikir intimidou a assistente do barão e pediu que ela respondesse honestamente. Então Cindy respondeu honestamente que achava que o subcônsul estava seguindo a política errada. Viker van Baskerville estava interessado nos detalhes do raciocínio dela sobre o que ele estava fazendo errado. Não havia nada a fazer a não ser responder. E então Cindy disse que, desde o passado, os governantes da cidade governavam com base no princípio da beneficência, e o atual subcônsul fortalecia sua autoridade apenas intimidando os moradores locais com execuções excessivas. No futuro, as pessoas comuns também sofreriam, o que significava que uma rebelião surgiria. O cativo também chamou a atenção do subcônsul para o fato de que, se sua influência fosse maior que a do chefe do império, a ira da família recairia sobre ele. Então Vikir pediu conselho a Cindy, ao que o prisioneiro respondeu que a melhor solução para o subcônsul seria entregar os negócios à família Baskerville e devolver a cidade ao seu dono. Então ele deve retornar a um lugar adequado à idade de Vikir, seja nas planícies da Montanha Rubro-Negra ou na Academia Central do Império. Não há necessidade de exibir suas habilidades. Ele deve se desenvolver sem ser notado. Só assim será devidamente apreciado. As palavras de Cindy soaram como um chamado para um cão arrancar a garganta do dono. Era a única maneira de evitar problemas. O cão de caça gostou dessa reviravolta. Vikir tirou a chave do bolso e, como sempre, cumpriu sua promessa. A cativa estava livre. Mas antes de partir, o subcônsul fez mais uma pergunta sobre a oitava família dos Baskerville, a saber, a família Mezimadnaro. A família Mezimadnaro era rica, mas um infortúnio aconteceu com eles. O infortúnio aconteceu no aniversário do filho mais novo do chefe, que deveria demonstrar seu domínio da espada. Quando a manifestação começou, todos os presentes ficaram chocados. Que as habilidades do garoto eram o estilo secreto da espada Baskerville. Ao ouvir a notícia, os Baskervilles pensaram que um segredo militar de primeiro nível havia sido vazado e enviaram seus cães de caça ao local. Naquele dia, o clã Mezimadnaro foi exterminado. Mas foi mesmo assim? Acontece que esses mesmos 7 homens executados roubaram o livro de esgrima da família Baskerville e o ensinaram secretamente ao filho da família Mezimadnaro. Cindy Vende não entendeu por que o subcônsul estava lhe contando a história da oitava família. Vikir continuou. Uma sobrevivente era dessa família. Ou melhor, era uma garota de beleza sem precedentes. Esses 7 idiotas a sequestraram e torturaram. O que deixa você doente só de pensar nisso. Cindy correu para deixar o cavalheiro, mas ele não se acalmou. Esta história jamais teria vindo à tona se um novo gerente não tivesse chegado ao poder e forçado a revelar toda a verdade a esses 7. No final, todos os 7 idiotas pediram perdão. Cindy mal conseguia conter as lágrimas e a raiva. A quem esses 7 pediram perdão? A única menina sobrevivente, Cindy Wendy Saint, Rose. Cindy não conseguia acreditar que o subcônsul torturaria aqueles que a atormentaram um dia. Ela precisava de provas. Ao se aproximar da cela onde estavam os 7 presos, a menina sobrevivente viu no chão inscrições com confissões e palavras de perdão. Pediam misericórdia que nunca mereceram. Fikir continuou dizendo que a vingança pela família Mezimadnaro ainda não estava completa, pois outra família não havia sido punida. A família Baskerville. Cindy não entendia por que o filho de Hugo a estava ajudando, já que ele próprio era um Baskerville. Mas então ela percebeu a estupidez da sua pergunta. Ao sair, ela o informou que, não importa o que ele fizesse, Cindy garantiria que ele tivesse dinheiro. De manhã, o secretário correu para acordar seu mestre. Mas então fiquei horrorizado.
O quarto inteiro do subcônsul estava coberto de sangue e havia cadáveres no chão. Durante uma caminhada de negócios, Viquet pensou em quantas tentativas de assassinato ocorreram naquela semana. Ele foi atingido por flechas venenosas. Tentaram me envenenar com bebidas. Eles o encharcaram com ácido sulfúrico e atearam fogo. Eles até tentaram passar por cima dele com uma carruagem. Parece que o subcônsul está atraindo muita atenção. Graças às habilidades da vida inquebrável herdadas do último monstro de chifres grandes, muitas tentativas de me matar foram mal sucedidas. Mas os pensamentos de Vikir foram interrompidos por uma carruagem com a bandeira da família Baskerville. Quem decidiu visitar a cidade de Underdog e visitar o jovem gerente? Nem tudo foi tão assustador quanto Chihuahua imaginava. O gerente da família Baskerville Barrymore decidiu visitar a cidade de Underdog. Vicker e Barrymore começaram a trocar gentilezas enquanto Chihuahua quebrava a cabeça em busca das palavras certas para descrever o gerente. O gerente da sanguinária família Baskerville era considerado o melhor CEO da quarta geração da família, porque onde ele trabalhava, eles podiam cortar suas cabeças por apenas um erro. Barrymore veio buscar o cão de caça, que se destacou na gestão da cidade de Underdog, e o Sr. Hugo preparou algo novo para ele. Enquanto isso, Hugo esperava seu filho e lia sobre suas conquistas no jornal local. O jornal descreveu o Sr. Vicker Van Baskerville como o subcônsul número 1, confiável para os comerciantes, respeitado pelos fazendeiros, admirado pelas crianças e com parceiros em questões financeiras. Uma pessoa tão impecável não pode deixar de ter inimigos, pois sempre há gente invejosa o suficiente. Ao entrar no escritório do pai, Vikir recebeu elogios verbais, pois, graças ao trabalho do filho, a família se livrou da imagem de pessoas sanguinárias, mas não inteligentes. Ao que o filho respondeu que seguia as instruções do pai. O pai citou a nova lei do filho. Recompensa e punição devem ser recebidas sem falta. E anunciou que este ano, seu filho ilegítimo, Vikir Van Baskerville, ingressaria na academia. Esta era a recompensa que o cão de caça tanto esperava. A melhor academia era o Coliseu, onde se reunia toda a elite do império. Na maioria das vezes, crianças nobres e membros de famílias reais estudavam nesta instituição educacional. Mas neste local, as crianças não apenas estudavam, mas também viviam. Essas medidas eram observadas para a segurança interna dos alunos. A notícia agradou Vikir, pois agora ele teria tempo para desenvolver ainda mais suas habilidades, longe dos olhos do pai. Mesmo assim, o pai perguntou se o filho tinha algum irmão próximo que gostaria de levar consigo. Era possível adivinhar que os mais próximos de Vicker eram aqueles mesmos 3 irmãos, Highbrow, Middlebrow e Lowbrow, que o receberam aos 8 anos de idade. O cão de caça tinha um plano para eles. Ficou decidido que esses irmãos também iriam estudar na academia. Hugo fez a seguinte pergunta. Ele se lembrava de sua estratégia de 8 anos em relação à família Morgue? Vale lembrar que Vikir, então com 8 anos de idade, sugeriu que Hugo arrendasse as minas de rubi para a família Morgue, para que ela pudesse continuar a usá-las para destruir os bárbaros. E o plano do jovem rapaz foi um sucesso. A família Morgue foi a primeira a te apresentar essa proposta, o que, por sua vez, significava submissão à família Baskerville. E assim, antes de partir, seu pai sugeriu que ele desse uma volta pelos territórios arrendados para verificar o cumprimento das leis recém-estabelecidas. Ao que Vikir, é claro, respondeu com consentimento e submissão. Saindo para um passeio pelos territórios, o cavalheiro foi acompanhado por seu servo Chihuahua, que prometeu ficar de olho no trabalho da administração. A julgar por sua aparência, era evidente que o secretário estava preocupado com Vikir. Enquanto caminhava, Vikir sentiu que estava sendo seguido. Descobriu-se que era seu pelotão de cavaleiros. O esquadrão chegou para escoltar o mestre até a fortaleza de Morgue. Desta vez, o esquadrão chegou acompanhado do instrutor Staffordshire. Enquanto dirigiam até o local, eles trocaram algumas frases sobre o Boston Terrier Count Le Baskerville, que estava esperando o Sr. Vicker se juntar ao esquadrão de Pitbulls. Finalmente, Vicker e Staffordshire chegaram ao local das terras alugadas. Após a inspeção inicial, nada parecia incomum no homem. Os trabalhadores estavam fazendo seu trabalho de procurar minas, e os viajantes continuaram seu caminho. Staffordshire sabia que, no local onde os bárbaros foram capturados, havia muitas pessoas do lado Morgue, ou seja, parlamentares, membros da Câmara dos Representantes e muitos magos que não eram membros da Assembleia Legislativa. E do lado Baskerville, havia apenas Vicker, Staffordshire
e uma dúzia de cavaleiros, sem muita resistência. Ao se aproximarem dos portões do clã Morg, as damas viram esqueletos mutilados pendurados em galhos de árvores. Somente os mágicos conseguiam fazer isso. Dessa forma, o clã Morg tentava transmitir aos bárbaros que eles não deveriam entrar nesses territórios. Os jovens já estavam esperando no portão. O instrutor de Baskerville não conhecia essas três garotas, mas o Sr. Vicker tinha ouvido falar delas. Elas eram chamadas de Três Flores do clã Morg, três irmãs ruivas e de olhos azuis. Rhys, Middleses e Louises. Eram conhecidas por sua loucura e destemor. Vikir se apressou em se apresentar e declarar o propósito de sua visita. Mas eles não foram autorizados a entrar e foram respondidos de forma muito insolente. O cavalheiro insistiu que era o mestre ali e poderia entrar em seu território a qualquer momento. Os ruivos apenas sorriram para eles e foram insolentes. O cão de caça não gostou da maneira como essas três irmãs estavam falando com ele, um gênio e subcônsul da cidade de Underdog. Por isso ele teve que esperar em seu próprio território até que os portões fossem abertos para ele. As moças também não são tímidas. Resolveram acalmar o ardor do cavalheiro, insistindo que, afinal, a última palavra é delas. Parece que as meninas não apreciam o jovem mestre Vikira. Neste momento, a multidão de cavaleiros se rebelou e vozes familiares foram ouvidas da multidão. E então três irmãos da família Baskerville surgiram da multidão e pediram para Vicker confiar neles. Dizer que o cavalheiro estava feliz é não dizer nada. A marcha desses camaradas e seu zelo em proteger aquele que um dia os feriu era incompreensível.